Neste momento, quero vos trazer uma breve reflexão com respeito à visão de um vale de ossos secos. Está registrado no livro do profeta Ezequiel, capítulos 37, dos versículos 1 ao versículo 8. Nós vemos Deus agindo em um tempo determinado, trazendo uma profecia em um sentido simbólico, fazendo a comparação do seu povo Israel, que se encontravam distante em Babilônia. A sua restauração que viria futuramente. Sabemos que Deus tem um tempo estabelecido para executar o seu eterno propósito. Deus jamais desamparou Israel. Deus tem um propósito eterno para com a nação israelita e ele executará esse seu propósito em seu reino milenial. Israel será restaurado e Jesus será rei do rei. Então nós vimos no versículo de número 8 que o povo de Deus, ele dizia: os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança, nós estamos cortados. Aí nós vemos como se encontrava Israel, achava que ele estava cortado, perdido e que jamais iriam retornar para a sua terra original. E Deus achou por bem de trazer uma mensagem através do profeta Ezequiel para mostrar como ele iria agir com o seu povo. Então, versículo 1: veio a minha palavra do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Aí Deus quis comparar o seu povo Israel como um vale de ossos que estavam sequíssimos, que não tinha mais esperança, estava tudo acabado para com Israel, a ponto dele dizer, como o versículo 8 diz: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Quero trazer aqui uma mensagem espiritual. Nada para Deus está definitivamente perdido. Deus sempre age no momento quando todas as limitações, todas as possibilidades humanas estão difíceis, estão acabadas, estão zeradas. Foi como aconteceu aqui, sequíssimo, mais do que seco. Estava a ponto como soprasse e só saísse poeira. Assim estava o estado da nação israelita. Mas Deus se posicionou para trazer uma mensagem profética que iria restaurar o seu povo. Então perguntou ao profeta Ezequiel se poderia reviver aqueles ossos. Ele: tu
sabes. O profeta conhecia no poder da palavra de Deus. Ele sabia que para Deus nada seria possível. Tu sabes. Só Ele sabe todas as coisas. Só Ele tem a palavra para todas as coisas. Então, Deus disse para o profeta: assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e viverei, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e viverei, e saberei que eu sou o Senhor. A ordem de Deus foi para o profeta profetizar. E quando ele estava profetizando, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aconteceu que houve um rebuliço naquele vale de ossos secos. Cada osso se juntou ao seu osso, formando assim um corpo e um exército. No entanto, estava sem vida. Foi criado carne, peles, mas estava sem vida. E Deus ordenou que o profeta profetizasse aos quatro cantos da terra. E o Espírito entrou naquele exército. E nós vemos já essa profecia se cumpriu na vida de Israel. Em 1948 foi reconhecido como nação. Israel está em sua terra. Houve a restauração física como nação. Mas haverá uma restauração espiritual para com a nação israelita. Sabemos que Deus teve e tem esse propósito com Israel. E ele irá ser executado. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio primeiro para os judeus. Mas os judeus o rejeitaram. Não reconheceram em Jesus o Messias, o Salvador do mundo. A nação israelita tinha que reconhecer em Jesus o Salvador do mundo e o Messias, mas eles não reconheceram, endureceu o seu coração. E o endurecimento de Israel, em parte, foi para que entrasse a dispensação do gentio, porque segundo Abrão, quando Deus o chamou, Deus dos caldeus, disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então o gentio também estava incluído. Então, com o endurecimento de Israel como nação, então o evangelho passou também para os gentios. Então, houve uma pausa com respeito ao cumprimento das promessas de Deus para com Israel. Mas tem um tempo estabelecido por Deus. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os apóstolos perguntaram a Jesus: será este o tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Jesus disse: não vos compete saber os dias e as estações pelo qual o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Quando a igreja for arrebatada daqui da terra, nós sabemos que o anticristo fará uma aliança com Israel por 7 anos. E na metade da semana ele quebrará essa aliança, este pacto com Israel, e pisará a cidade santa. Obrigará os judeus a adorá-lo, a aceitar a sua marca, o seu carimbo. Eles não irão aceitar como nação, porque o anjo de Deus anunciará um evangelho eterno. 3 anjos
no período da grande tribulação, trará um evangelho eterno. O primeiro voará no espaço dizendo: só adorai a Deus, o Criador dos céus e da terra. E o segundo: caiu a grande Babilônia, mãe da prostituição. Chegou o tempo de Deus derramar o seu cálice sobre a igreja apostata, que desviou multidão para a idolatria. Então esse sistema religioso apostata chega ao dia do juízo de Deus. E o terceiro anjo, quem adorar a besta, recebeu o seu sinal na testa ou na mão direita, tomará parte do cálice da ira de Deus. Então será um momento difícil para Israel. Então haverá uma intervenção divina no final da grande tribulação. Israel irá reconhecer que Jesus era o Messias, irão desejar a volta dele para livrá-los do sistema opressor, ditador do anticristo. E Jesus virá com poder e grande glória e dará livramento a Israel e implantará o seu reino milenial por 1000 anos aqui na terra. Jesus irá reinar por 1000 anos, restaurará o reino de Davi, como assim está as profecias. Então, ele lançará aquelas nações, né, que aderiram ao governo do anticristo, né, que houve uma unificação para exterminar definitivamente Israel. Mas haverá uma intervenção divina de Deus. E todos aqueles que vieram contra Israel serão exterminados. E as nações que protegeram Israel irão participar do reino milenial de Cristo. E aqueles que morreram também, não aceitando o carimbo do anticristo, nem adorando o anticristo, irão ressuscitar, irão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então Jesus irá restaurar toda a terra que, por ocasião do pecado de Adão, ela ficou debaixo de maldição. O Cristo restaurará, todo o clima será favorável para Israel por 1000 anos. E as nações também que irão participar do governo de Cristo. Deus reverterá toda a ferocidade dos animais. Eles são carnívoros, serão herbívoros, serão mansos. E todos aqueles que irão participar do governo de Cristo no milênio, a morte será uma exceção para aqueles que não obedecerem o governo de Cristo, serão mortos. Mas aqueles que perseverarem fiéis, a Bíblia diz que os anos serão como os anos das árvores, irão viver 1000 anos sem provar a morte. Porque no milênio vai haver morte com essa exceção. No milênio vão casar, vão plantar, né? É um governo literário. Mas depois de 1000 anos, Satanás, que foi preso, quando Cristo implantou o seu milênio, o anticristo e o falso profeta, ele foi lançado no lago de fogo, né? E Satanás foi preso pelo anjo com a corrente, aprisionou ele no abismo. E a Bíblia diz que no final de 1000 anos, Satanás será solto e enganará as nações. Que nações são essas? São aqueles que nasceram no período do milênio. Então Satanás vai ter essa facilidade de enganar também e trazer uma grande rebelião, regimentar um exército para combater contra a própria pessoa de Jesus Cristo em Jerusalém. E aí entrará o estado final. Deus agirá através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será exterminado
todos aqueles que não submeteram ao governo de Cristo, os mortos que morreram, que não participaram do arrebatamento da igreja antes do período da grande tribulação, porque a igreja foi arrebatada. A promessa de Deus para a sua igreja que não passaria pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora ou do momento da grande perseguição que está para vir, para pôr à prova, para testar todos aqueles que habitam sobre a terra. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tua igreja não será alvo da ira de Deus, porque a grande tribulação é a ira de Deus, é o cálice de Deus que irá ser derramado neste mundo, para aqueles que não acreditaram na verdade, para aqueles que não quis reconhecer na pessoa de Jesus Cristo como Salvador. Por isso que Deus vai permitir a operação do erro. Nós estamos vivendo já esta época. O espírito do anticristo já agia desde a época de Jesus. O espírito do anticristo são todos aqueles que é contra o ensinamento de Cristo Jesus. Esse é o espírito do anticristo, o espírito do engano, da mentira. E Deus permitirá a operação do erro, a ponto de permitir que Satanás conceda todo o seu poder a este líder religioso, esse líder mundial que está para surgir no cenário mundial. Mas a Bíblia diz para a sua igreja: quando vocês ouvirem dizer paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Mas vós não sois filho da ira, não sois das trevas, da noite, mas vós sois filho do dia, ou seja, do arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos, e para sempre estaremos com o Senhor nos céus. Quando Deus estava para mandar o dilúvio, aquela geração de Noé, a imaginação do homem era corrupta. Continuamente, Deus entregou uma mensagem de juízo para aquela geração. Que Noé construísse uma arca, porque Deus iria mandar um dilúvio, bastante água. Não chovia na época, evaporava da terra. Então, aquele povo, aquela geração, não acreditava em um dilúvio, em bastante água. Mas Noé construiu a arca por 100 anos, ou 120 anos. E quando estava construída a arca, Deus mandou que a família de Noé entrasse na arca. Mas a arca foi construída para abrigar todos quanto quisesse, se arrependesse. Então a arca já estava preparada. E Noé era o pregoeiro da justiça. Todos os dias Noé pregava: arrependei-vos, porque Deus há de mandar um dilúvio sobre a terra. Nós vemos que o profeta Jonas, Deus mandou ele ir à grande cidade de Nínive, e por 40 dias ele pregou. Se não se arrependesse, Deus iria destruir. E o povo se arrependeu. 120 mil pessoas, até o rei acreditou na sentença divina. Tem um jejum com todos os animais. E Deus não destruiu a cidade de Nínive, porque o povo se arrependeu. Mas a sentença veio dentro de 40 dias. Então Jonas caminhou por 3 dias, pregando na cidade. E o rei, e o povo se arrependeu. Já no caso de Noé, aquela geração não se arrependeu. Então, a família de Noé entrou na arca.
e todos foram salvos. Assim também vai acontecer com este mundo corrupto que tem negligenciado, desprezado, zombado, escarnecendo com a verdade da palavra de Deus. Mudaram tudo o que é ético e moral, relativaram tudo. Homens são amantes de si mesmo, né? Amam mais a si próprio do que o seu Criador, mudaram a glória do Deus invisível, adorando a pedra, prata e ouro, como se fosse um Deus. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, como diz o apóstolo São Paulo. Deus anuncia a todos os homens, está anunciando há mais de 2000 anos, que Jesus é o Salvador do mundo e que fora dele não há salvação. Que os homens se arrependam, porque tem determinado um dia em que há de julgar este mundo por meio de um varão, e disto deu prova, ressuscitando dos mortos com poder e grande glória, que há de julgar este mundo. E perto está o juízo de Deus para com este mundo. Os sinais estão aí, né? Mostrando-os, né? Que tudo está contribuindo para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo não está preparado, não está aguardando, estão desapercebidos, está como nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam em casamentos, até que Noé entrou na arca. Isso vai acontecer. A igreja do Senhor será arrebatada, e ao encontro do Senhor nos ares, irão encontrá-lo e para sempre irão estar com ele. Foi a maior promessa que Jesus deixou à sua igreja. São João capítulo 14. Não se turbe vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Os homens, os seres humanos intelectuais, os cientistas, estão preocupados em encontrar um lugar onde eles possam sobreviver e fazer habitação. Mas jamais irão encontrar um lugar perfeito. E se encontrar, jamais eles serão eternos. Serão sempre mortais e pecadores. São milhões e bilhões de dólares que são investidos, que deveria ser investido na raça humana que sofre com fome, com sede. Mas Jesus já providenciou um lugar aonde não haverá planto, aonde não haverá choro, aonde não haverá cemitério, porque Ele fará nova todas as coisas. Esta cidade já está preparada lá nos céus. E o homem não irá pagar nada, porque Jesus já pagou por nós com o seu precioso sangue. Ele nos redimiu, nos purificou e nos garantiu entrada pelas portas nesta cidade. Então, bem-aventurados são os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esta é a promessa. Para que possa entrar na cidade pelas portas. Então tudo está preparado nos céus, a cidade toda de ouro e cristal, para a sua igreja. A igreja vai deixar este mundo para o encontro do Senhor nos ares. E a Bíblia diz que os elementos que existem neste mundo físico, os cometas, os satélites, a lua, serão dissolvidos pela presença de Deus, como os trondos serão dissolvidos, e Deus fará novos céus e nova terra, onde reinarão a justiça de Deus. Então, neste momento, eu estou trazendo esta breve reflexão bíblica, porque esta é a responsabilidade da igreja, de todos aqueles que tiveram encontro com Jesus e crê na Bíblia, na palavra de Deus, que é infalível e digna de toda aceitação, que ela irá se cumprir
Se você crê ou não crê, ela está se cumprindo e irá se cumprir na sua totalidade. Então você está ouvindo uma reflexão da palavra de Deus. Mas vem dias, diz a Bíblia, diz o profeta Amós, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Então vai chegar o tempo da igreja ser arrebatada e vocês irão procurar pessoas para pregar a palavra de Deus, mas a igreja foi arrebatada. Cessou a pregação do evangelho. A Bíblia vai estar. Pessoas que ficaram porque não aceitaram, se apostataram da fé, vai ter esse conhecimento. Vai dizer, Jesus já veio e arrebatou a igreja dele. Agora só tem uma consequência horrível, é a grande tribulação. Sim, a grande tribulação. A sua igreja foi arrebatada. Então, neste momento, você está sendo esclarecido com respeito ao plano da salvação, com respeito ao propósito de Deus eterno para com o homem. Deus irá restaurar o estado original. E Deus criara o homem para viver com ele eternamente. O diabo tentou destruir, frustrar o plano de Deus, a obra de Deus, mais prima que foi o homem. Mas Deus investiu caro neste homem, a ponto de enviar o seu filho a este mundo para morrer em uma cruz do Calvário, dando oportunidade para que este homem voltasse, regressasse a seu estado original. Então nesta noite, ou nesta noite, ou nesta tarde, eu não sei qual é o horário que você está ouvindo, vendo este vídeo. Esta não é uma palavra humana, apenas estou transmitindo, eu sou uma voz que estou transmitindo o que a Bíblia diz. E quem tem ouvido, ouça o que a Bíblia nos diz, o que o Espírito Santo de Deus fala aos corações, porque o papel do Espírito Santo é convencer as verdades bíblicas ao ser humano. Isso é um ato da graça, da misericórdia de Deus em convencer, dizer que isso é real. Você chora, você se emociona, é porque o Espírito Santo que fala, que toca ao seu coração, conscientizando você da necessidade da sua salvação. No entanto, o se arrepender depende de você, né? E o se converter. Então a ordem é: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados, purificados os vossos pecados. Então neste momento você está ouvindo e vendo este vídeo. Jesus está voltando. Então arrependa-se dos seus pecados. Jesus está pronto para perdoar a sua vida e dar certeza de salvação, de vida eterna. Somente Ele é quem pode dar certeza de salvação e vida eterna. Porque Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não existe salvação fora de Jesus. Porque Ele foi o único que morreu na cruz do Calvário, dando a sua própria vida para que nós possamos ter vida e vida eterna em abundância.